Bom dia, senhoras e senhores. Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver essa gravação maravilhosa aqui, sexta-feira. Cara, que dia é hoje? 5 de julho de 2024. Olha aí, rapaz. Manaus quente. Parabéns, Manaus. Hoje foi uma delícia. Vendedores de água tiveram altos lucros hoje. Galera, mais uma aula de IP. Chegando ao final de período, olha aí, último mês. Os alunos de IP terminaram de fazer a prova, estão tudo coçando a cabeça, meu. Que diabo vai acontecer? Calma, galera. A parte gostosa do curso ainda não terminou, tá começando. Vamos lá. Qual é o assunto da aula de hoje? Hoje a gente vai tentar falar de dois assuntos. Primeiro a gente vai falar um pouquinho mais de alguns algoritmos de matrizes. E a gente depois vai falar sobre um pouquinho de vetores. A gente vai falar um pouquinho de vetores, mas a gente vai voltar no assunto lá, agora falando de ordenação. Mas hoje a gente vai falar agora, nessa primeira parte da aula aqui, vai ser sobre matrizes. Então vamos dar uma conversada sobre ela. Na aula passada sobre matrizes, a gente entendeu como é que a matriz funciona. Como é que ela funciona, professor? Cara, a gente viu que ela é, na verdade, um vetorzão, cara. Pô, professor, é um vetor, pô. Entendeu? Ela. Eita, muita gente ainda entrando com um e-mail que não é do Icomp. Nossa, galera garoteando aí, amadores. Galera, entre com seu e-mail do Icomp. Então, continuando, galera. A gente voltando aqui nessa ideia da matriz, agora foi o seguinte: a gente precisa entender como que a gente transporta aqueles algoritmos básicos da matriz, ou do vetor que a gente aprendeu para o vetor na matriz. Mas tem algumas coisas que são muito legais que acontecem nas matrizes que a gente tem que tentar entender. Então, o primeiro algoritmo que a gente vai fazer aqui são os algoritmos de suporte, né? A gente já viu, né? Como é que é o inicializar random, como é que é o set elemento, o get elemento, e assim por diante. Como é que faz o set e tal, aquele negócio todo. A gente fez o construtor, aí você vira a estratégia aqui, como é que a gente faz. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, começar agora a brincar de fazer o seguinte, pegar operações básicas de matriz do tipo assim, pô, pegar uma matriz, multiplicar por um certo número, fazer a busca na matriz e assim por diante. Então, acho que o primeiro cara mais básico que eu vou fazer é o seguinte, é o busca. Como é que é o busca que a gente vai fazer? O busca a gente vai passar um número, aí retorna verdadeiro ou falso se aquele número está presente na matriz. Então, como é que a gente faz? A gente, como eu comentei com vocês, a gente sempre começa de um algoritmo que é o algoritmo que percorre a matriz, um algoritmo básico, né? Então, public, no nosso caso, vai ser boolean e o busca. Aí, no nosso caso aqui, vai ser um int um aqui, né? Que é uma chave, né? Então, chavezinha aí, show de bola tal. Só que dessa vez a gente tem que lembrar o seguinte: porra, professor, vai ser uma busca, né? E se a matriz for 1 milhão por 1 milhão e o elemento que eu estiver buscando estiver na primeira posição, a gente já. Eu não vou mais ficar fazer a versão fuleira e depois ver. Ah, melhor. Não, você já sabe, porra, professor. Quando a gente faz busca, encontrou, saiu fora. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter aqui um boolean achou, entendeu? O achou vai receber falso. E a gente vai trocar todos esses pares aqui pelo quê? Por enquanto. Porque a gente agora vai ter sempre dois critérios. Vai ter o critério do contador e vai ter o critério do enquanto, do achou. Enquanto ele continua percorrendo a matriz e não achar, se achou, beleza, retorna. True que o cara está presente lá dentro do cara. Vamos lá. Então, vamos trocar cada um desses caras aqui pela sua versão, né, do while. Então, é fácil, galera. While, eu já trocar aqui. Agora, nesse cara aqui, vai ter duas condições. A condição básica, que é que é a condição do conta-linhas. Entendeu? Só que agora ele tem mais uma condição. E não achou, pô. Beleza. Então agora a gente tem duas condições. Tem a condição do enquanto ele não contador de linhas e não achar, pô, beleza. Aí o que tem mais aqui? O cont.l recebe cont.l mais aqui no finalzinho. Então show de bola. Então a gente transformou o primeiro para num while. Agora tem que transformar o segundo num while também. Então vou copiar essa primeira parte aqui para baixo, trocar pelo cont.c, que é rapidinho que a gente faz aqui. E aqui é o get cont colunas.
E aqui dentro tem o Conte C++, né? Pronto, transformei os meus dois paras. Que eu Conte C aqui, né? Então, transformei o laço externo no meu no while, transformei o laço interno no while também. Aí a gente vai checar. O primeiro laço, o primeiro conte aqui é o do nosso amigão linha. Tem quanta linha for menor que a quantidade de linhas e não achou, beleza. O que ele vai fazer? O conte C recebe zero. Enquanto o conte C for menor que a quantidade de colunas e não achou, vai imprimir o cara aqui e tal, papapá. Então a gente fez aqui agora o cara fazendo o print. Só que a gente não vai fazer print, né, cara? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma busca aqui, um if, né? Então como é que vai funcionar o if aqui? If this.getElemento. Aí você vai fazer cont L, cont C, for igual a chave. Se esse cara aqui for verdadeiro, achou, recebe true. Pronto, cara. Bonito, cheiroso. A gente fez aqui o nosso. Não precisa de print aqui também. A gente fez o nosso busca. Pô, legal. Bora testar? Vamos testar. Vamos primeiro compilar aqui para ver se está tudo certo. Essa implementação insana aqui lá. Java CMain. Opa, onde é que está aqui? Faltou retornar, né? Vamos lá, então. Return. Achou. Compilou sem erro, agora vamos testar, né? Então, o que, que a gente vai acontecer? A gente tem um inicializa randômico agora. O que, que eu vou fazer agora? O mate alunos, cara. O mate alunos, pô. Grande. Grande método, cara. O mate alunos. Vai buscar o valor aí. 20, cara. 20, o mate alunos, cara. Eu vou imprimir o resultado do mate alunos, cara. Mate alunos de alegria, cara. Olha que método bonito, hein? Pô, professor, o senhor tá muito mole, cara. Depois que eu virei pai, cara, fiquei um cara de mole, né? Vamos lá. Java C, man. Vamos lá. 20 estava presente aqui dentro? Porra, não, professor, desculpa. 20 está presente aqui dentro? Também não, professor, desculpa. Vamos até dar um true. Opa, tem. Onde é que tá? Na biqueira, na última linha, tava aqui o true. Nossa senhora, demorou, mas ele veio. Acontece, entendeu? Fala, Sofia. Só você pode só explicar a lógica desse método de busca, por favor? É igualzinho, é exatamente a mesma lógica que a gente usou no método de vetor. O que está acontecendo? A gente anda ali em a coluna e faz uma pergunta. O cara que eu tô olhando atualmente, ele é igual a chave que foi passada? Se foi, o true entra aqui. É o mesmo método do vetor. Se eu abrir aqui a classe vetor, ó, olha o busca aqui, ó. Esse mesmo método aqui, ó. Eu entro no. Faço o conte, pego o tamanho, se não achou. Se achou a chave, ele sai aqui e retorna o booleano do achou. É igualzinho. Mesma método. Todos, acho que 90% dos métodos básicos de matriz, eles são exatamente iguais ao de vetor. Qual é a diferença? Eu adicionei uma dimensão a mais. Professor, se fosse um cubo, tivesse 3 dimensões, teria mais um while aqui, um while da altura. Tem uma largura, comprimento e a altura. Entendeu? Aí então o while da altura, o while H. Aí se fosse 4 dimensões, teria 4 whiles um dentro do outro, porque a gente tem que entrar em cada uma das dimensões, a dimensão do tempo, a dimensão da altura, até encontrar o carinha onde a gente quer, entendeu? Então, mas por que que isso aqui tem que ser feito desse jeito? Porque não faz sentido fazer uma busca usando para. Fazer uma busca usando para. Você agora já consegue entender que não faz sentido usar uma busca usando para. Por quê? Se a gente encontrar o cara primeiro, não faz sentido a gente ficar andando na matriz loucamente sem. Pô, o cara já tem o cara, não precisa ficar buscando, já encontra, o cara já existe e tal. Então, essa aqui é a forma de a gente fazer a busca de forma eficiente, né, numa matriz. A gente pode fazer outras coisas mais divertidas? Pode. Matrizes têm umas coisas que são legais, né? A gente fez aqui a busca.
Bora fazer agora aquele método que é simplão, Simple Brick. Qual é o método? Aquele que a gente pega a matriz e multiplica por um número específico. Tipo, a matriz multiplica por 2, a matriz multiplica por -1, alguma coisa do tipo assim. A gente, às vezes, precisa multiplicar uma matriz para fazer uma operação. Tipo, eu quero multiplicar uma matriz, tal, então eu quero dividir ela por alguma coisa. Então eu preciso, às vezes, fazer uma operação com o número que está lá dentro dela. Então, bora primeiro fazer então essa multiplicação do número por um cara simples, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui que eu possa utilizar. Tá aqui, eu vou usar o inicializa randômico como o meu método base. Eu sempre recomendo, galera, use um método que você já conhece para fazer as coisas que você precisa, assim, porque ele é mais garantido. Já tá funcionando, pô, tu não vai se perder em bobagem. Então o que que vai acontecer agora aqui? O meu método vai ser o multiplica por escalar, né? Acho que vocês aprenderam assim na matemática, né? Multiplica por um número escalar. Porra, professor, agora você tá usando é, grandes terminologias da área de exatas. Exatamente, cara. Então, como é que vai ser o escalar de vocês aqui? Vai ser um valor, pô. Legal? Então, tira esse gerador de randômica aqui, que eu não vou precisar, tal. Quem que vai ser a minha entrada, cara? Porra, professor, não vai ser. A minha entrada vai ser esse cara aqui, não. Vai ser. Deixa essa entrada aí, eu vou colocar. Deixa a entrada mesmo. O que que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o elemento que eu estou atualmente, o this.get elemento, conte linha, conte coluna, e eu vou multiplicar esse cara pelo valor. Vem para a entrada, aí eu seto o elemento, ó. Então o que aconteceu? Se nessa casa tinha 2, ele entrou 3, agora é 6, entendeu? Porra, professor, eu tô começando a curtir esse negócio aí. Isso aqui eu multiplica por escalar. Eu podia fazer soma com escalar, subtração por escalar, divide por escalar, entendeu? Então, assim, com esse método sozinho, a gente pode fazer um monte de operação, entendeu? Daria para fazer até um template dela. Assim, se você, quando vocês começarem a aprender outras linguagens de programação, tipo TypeScript, a gente poderia até fazer um template. Tipo, a gente nem colocava esse cara aqui. A gente traria esse cara como template de uma função, onde você passa até qual operação que você quer que a função faça. Mas isso é um tópico bem avançado para quem está começando a programar. O que eu vou fazer agora? Mate alunos, cara, que matriz linda. O que eu vou fazer com ela, cara? Eu vou multiplicar por um escalar, bicho. Olha aí, ó. Vou testar. Então ela vai ser toda multiplicada por 2 e na sequência eu vou mandar imprimir ela. Vamos compilar. Clear. Java main. Olha aí, ó. 11 foi para 22, 40 foi para 80, 50. Porra, professor, o negócio rodou suave, hein, cara? Rodou suave e tal. Bacana. Professor, mas qual outras operações de matrizes são bem interessantes a gente aprender? Matriz tem um negócio bem legal, galera. O que que é? Como eu falei para vocês, vetores são um tipo de matrizes. Pô, legal. Mas uma das operações mais importantes que a gente pode fazer com matrizes é fazer operações quando a gente leva em conta o índice. Caramba, professor, como é que funciona isso aí? É que os índices das matrizes, eles guardam certas características e certas peculiaridades que vocês podem utilizar para identificar tipos de matrizes. Por exemplo, a gente pode tentar entender o seguinte: porra, uma matriz, professor, é, quais são os elementos importantes que tem que entender de matriz? Assim, eu sei que vocês já viram no ensino médio, eu não quero, obviamente, ficar repetindo aqui coisas que vocês já sabem e tal. Mas é para a gente relembrar umas coisas importantes sobre matrizes. Primeira coisa sobre matriz. As matrizes ela tem um negócio chamado diagonal principal. Entendeu? Qual é a característica da diagonal principal? O contador, o endereço da linha é igual ao endereço da coluna. Então eu posso ficar para você assim, cara, faz um método aí que imprime a diagonal principal. Entendeu? Pô, beleza. Aí outro cara que for falar assim, professor, eu queria saber qual é a diagonal inversa. Qual é a diagonal inversa? É a que passa pelo outro lado. Aí tem um outro cálculo que vem dela. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Professor, eu queria fazer um negócio que é a parte da diagonal superior da matriz. A matriz ela é formada por uma diagonal e dois triângulos. Eu quero entender como é que eu imprimo só a parte de cima.
Como é que eu faço a parte de baixo? Então, nessa hora a gente começa a ver características da matriz e como é que ela deve funcionar. E a gente começa a fazer algumas brincadeiras bem bacanas em cima disso aí. Então, acho que o primeiro método que a gente podia fazer, qual era o seguinte, a gente tentar entender assim, como é que a gente faz para identificar ou em mandar imprimir, ou como a gente fala assim, como é que a gente faz para saber se uma matriz é uma matriz identidade? Vocês lembram o que é uma matriz identidade? Quem lembra o que é uma matriz identidade aí? Vocês devem ter visto isso no ensino médio. Quem lembra o que é uma matriz identidade? Uma matriz formada só por zeros e uns. Acho que numa Não, diagonal principal. exato. É Hum. uma matriz cuja a diagonal principal é somente os números uns e todos os outros são zero. Essa é uma. E assim, ainda tem uma característica interessante. A gente está começando a falar agora das matrizes que tem uma feature importante. São as matrizes quadradas. Então, a gente ainda tem que entender, pô, eu tô trabalhando com uma matriz quadrada ou não. A gente está fazendo aqui uma classe matriz que ela tem uma característica. A linha e a coluna não necessariamente são iguais, que está setada aqui igual. Agora, quando as matrizes são quadradas, elas já tinham o quê? Ela tem uma parada chamada ordem. Porque a ordem é a quantidade de linhas e colunas, porque é um número só. A ordem. Qual é a ordem da matriz? A ordem é 3. Então ela tem 3 linhas e 3 colunas. Aqui a gente tem quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então a gente agora tem que entender. Pô, a minha matriz tem uma ordem. Só faz sentido entender ordem se a matriz for quadrada ou não. Então a gente vai começar agora a entrar num mundo que é uma especialização. Olha que legal, entendeu? E aí vem um negócio que eu vou. Assim, agora, olha a parada que eu vou fazer com vocês que vai doer, galera. Seguinte. Isso aqui não vai, obviamente, eu não vou cobrar isso aqui em prova de vocês, mas isso aqui é importante porque a gente está aprendendo orientação a objeto. Vocês concordam comigo que as matrizes quadradas são uma especialização da matriz geral? Tipo, tem a matriz geral, que é a matriz tamanho comum. E as matrizes quadradas são um tipo só específico de matriz? Vocês concordam comigo? Entendeu? Então, assim, agora tá na hora de a gente começar a brincar com um tipo novo que vocês não conhecem. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem agora aqui a matriz, beleza? Eu vou chamar agora, eu vou criar aqui um arquivo chamado touch matriz Q. O que é a matriz Q? Vai ser matriz quadrada, tá? Então, isso é a matriz quadrada. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou criar uma matriz quadrada. Vou abrir ela aqui. Lembrando, vocês vão ser a primeira turma que vão ver isso aqui acontecer durante o curso, tá? Óbvio, mas isso aqui não acontece, assim, eu não vou ensinar pra vocês, isso aqui não vai ser um assunto de prova, tá? Mas é pra você saber como é que a gente programa de forma profissional em Java por aí no universo. Então o que vai acontecer agora? Eu vou criar uma classe, a classe matriz quadrada. Só que a matriz quadrada, como ela é um tipo, ela é uma matriz normal, só que específica, eu vou fazer a matriz quadrada herdar a característica da matriz normal. Então a gente usa extends. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem uma matriz, que é a matriz quadrada, que ela vai herdar coisas da matriz comum. Olha que legal, professor. Beleza, entendeu? Qual a coisa interessante da matriz quadrada? Ou da matriz quadrada, entendeu? Ela herda todos os atributos e todos os métodos que a matriz tiver. Tipo, se essa matriz aqui, ela tem linhas, colunas e um vetor em uma rede de duas dimensões, a matriz quadrada já tem esses caras, eu não preciso me preocupar com ela. Só que qual é o bacana da matriz quadrada? Eu vou fazer dois construtores para a matriz quadrada. Um primeiro construtor que você vai dizer a ordem que você quer da matriz quadrada. Legal. E o outro que você não vai falar nada. Ele vai criar uma matriz de quadrada de uma certa ordem para você. Tá legal? Então, como é que vai funcionar? Eu vou primeiro fazer o construtor que você não passa nada. Primeira regra. Vamos lá. Isso aqui é uma regra de como a gente usa a herança em programação orientada a objeto. A gente não está criando o construtor da matriz? Tá. Quando a gente cria o construtor de uma matriz que ela herda coisas de um objeto mais genérico, a gente tem que chamar o construtor desse cara aqui, ó.
Olha lá, quando a gente está na classe matriz e eu quero chamar o construtor da própria classe, eu não uso this. Quando eu usei o this, eu não chamei esse construtor aqui? Chamei, né, professor? Porra, bacana. Agora, o que, que vai acontecer? Na matriz quadrada, quando eu quiser chamar um construtor anterior, eu uso o super. A palavra super, ela chama o construtor da original. E esse aqui vai ser o super, eu vou passar como matriz quadrada básica pra gente, vai ser uma matriz 3x3. Se o cara não falar nada, vai ser uma matriz 3x3. Aí, se o cara passar uma ordem, vou chamar de ordem. Aí vai chamar o super, ordem, ordem. Olha aí que legal, cara, entendeu? E o bacana, você pode, entendeu? Já que a matriz tem esse cara aqui, você pode criar, aproveitar métodos que estão na matriz original e fazer métodos novos para cá. Eu vou fazer o public get ordem. Professor, dá para fazer um public int get ordem? Dá para fazer o set ordem? Não, eu não vou fazer o set ordem, por quê? Depois que a matriz está criada, ninguém pode setar a ordem dela, então não tem set ordem. Mas como é que é a ordem da matriz quadrada? Bem, como a matriz quadrada já é uma matriz que tem o seu atributo setado lá, o get linha, get coluna, então vai ser o dis.get num linhas. O que significa isso aqui? Professor, eu não estou entendendo nada. Professor, levanta a mão aí. Quem achou isso? Isso aqui tá muito. Professor, tá, essa aula escalou muito rápido. Tava 8, agora já foi para 800. Levante a mão, por favor, quem tá achando isso aqui muito louco. Só para eu entender como é que tá a visão da galera. Vamos lá, a parada é assim mesmo. Vamos lá, vamos devagar. A parada é assim. O que que tá rolando aqui então? Na hora que a gente tá fazendo isso aqui, o que que vocês têm que assumir? Que esse cara aqui, tipo, aqui dentro dessa classe aqui, tem toda essa galera da matriz. Todo mundo que tá. Tudo que isso aqui vocês viram aqui, ó. Tudo que tá implementado aqui também tá aqui dentro do matriz quadrado. Tá tudinho aqui igual. Diga, Paloma. Foi mal. Professor, Diga. esse diz.get no linhas é diz mesmo ou é super? É diz. É Porque diz, eu né? tô usando o método da minha classe. Perfeito. É porque assim, vocês têm que lembrar o seguinte. O construtor você pode chamar. Quando você chama super, o que que é super? Não é que você está chamando a referência do objeto. Eu quero acionar a implementação do método construtor da minha classe mais abstrata. Quando você usa diz, eu quero acessar a implementação do meu próprio objeto. O teu método, a tua classe, quando ela herda o método de uma classe, os métodos são dela. Ela tem o dela, o disso. Ela tem o get no linhas dela, entendeu? E ela vai ter o atributo no linha e no coluna dela. Ela vai ter certinho, entendeu? O que que vai acontecer? Esse cara que vai executar a implementação da classe anterior. Essa que é a sacada toda. Ele não vai implementar, ele não vai executar a classe anterior. Quando você tem um código, você tem um código que é da tua classe e o código que você herdou. Ah, eu quero implementar, eu quero executar um código exclusivo da classe que eu, da classe. Ah, então beleza, porque o construtor, ele só existe o quê? O da tua classe. Ah, não, eu preciso executar o construtor da minha classe anterior. Por quê? O construtor da minha classe anterior é que vai setar os atributos corretos da minha classe. Então, é esse que é o objetivo de a gente colocar o super. Que eu preciso acessar aquela implementação. Então, agora no meu método normal, o disgatinho, o que ele vai pegar? O super desse cara aqui vai setar os atributos do meu objeto e esse getLinha vai pegar os atributos desse objeto, entendeu? Aí o getOrder que ele vai pegar? Ele vai pegar esse cara. Por que que isso acontece? Porque agora, quando eu criar um objeto, agora vamos aqui no main. Olha o que que vai acontecer. Eu vou criar aqui um objeto matriz quadrada. Vou chamar de matquad. New matriz quadrada. Olha como é que vai ser divertido aqui, galera. Por enquanto, ó, eu vou comentar aqui, tá?
E vou comentar também a matriz normal aqui. Então a matriz normal, agora eu herdo as coisas dela. Então agora tem o matquad aqui, que é a matriz quadrada, entendeu? Eu vou imprimir ela, para vocês verem como é que eu vou herdar a impressão. Não preciso chamar, não preciso implementar de novo. Ela já herdou, entendeu? Vamos lá. Muito tá bom que assim, como eu codifiquei muita coisa aqui um pouquinho, Luquinha, eventualmente vai dar um erro, claro. Pô, o professor feião, né? Feião. Esqueci ponto e vírgula. Matriz quadrada. Cadê aqui? Opa. Vê se tem mais alguma coisa que eu esqueci. Acho que não. Pronto. Opa. Man. Olha aí, ó. Eu não passei nada para matriz quadrada, ó. Ele inicializou ela com ela e imprimiu. Então, ele executou. Quando eu vim aqui no main, ó. Quando eu inicializei ela, o que que ele fez? Não passei nenhum atributo para ela. Então, o que que ela fez? Inicializou ela com tamanho 3. Mandei imprimir. Pô, mas aqui no matriz quadrada não tem o método imprime. Não tem, mas eu herdei ele. Aí eu usei. Diga, Sofia. Professor, pra que tá servindo o get ordem daí? É porque é o seguinte, matriz quadrada, as matrizes quadradas, elas têm a nomenclatura delas. Elas não têm get linha, get coluna, elas têm o get ordem. Você quer saber a ordem da matriz que você recebeu? Aí você usa o get ordem, entendeu? Ah, tá. Eu tô querendo, assim, é um exercício, porque a brincadeira de programa orientado a objeto, qual é? O paradigma orientado a objeto, ele tem um objetivo. Diminuir o gap semântico entre a realidade e os códigos. Quando a gente aprende a programar numa linguagem não orientada a objeto, tipo C, Python, algo assim, quer dizer, Python é orientado a objeto, mas 99% das pessoas não sabem programar orientado a objeto em Python. Então eu nem considero. Quando as pessoas aprendem a programar não orientado a objeto, elas, sem querer, se acostumam a programar as coisas usando conceitos diferentes do mundo real. É natural. Ela vai se acostumando. Entendeu? Quem acostuma muito a programar assim com hardware, esquece de como é que funcionam as abstrações no mundo real, porque se acostuma a programar de forma imperativa, entendeu? Dando ordens, entendeu? Mas qual é o objetivo de a gente começar a conseguir fazer programas muito complexos? Quando a gente começa a fazer programa muito complexo, a semântica começa a fazer diferença. E o que significa semântica? É eu falar cubo e o cubo que eu estou vendo aqui é o cubo que eu vejo no programa, igualzinho, com os mesmos atributos. Tipo, eu tenho um método girar, ele gira, tal, ele fez as mesmas coisas, entendeu? Então a brincadeira toda é a gente tentar diminuir a diferença que tem entre o que a gente fala, o que a gente pensa e aquilo que a gente tem que codificar. Então, na matemática, as matrizes de ordem quadrada, de quadrados, elas têm esse conceito chamado ordem. Ah, professor, mas eu vou usar get limpo. Pô, beleza, mas assim, precisa não. Tu pode fazer o negócio ficar o mais próximo possível do conceito que um matemático entenderia? Sim. Então tenta. A gente tenta diminuir, assim, a gente tenta evitar fazer traduções. Não, a gente não traduz, é exatamente o que a pessoa usa, porque aí você consegue fazer programas muito complexos. Um exemplo que eu quero dar para vocês tem uma linguagem de programação muito famosa chamada JavaScript, que alguns de vocês talvez até já tenham ouvido falar ou já programaram um pouquinho dela. Ela tem uma característica muito boa, ela é muito poderosa. Ela tem um poder ilimitado, ela é uma bomba nuclear, a JavaScript, entendeu? Só que ela é tão perigosa, mas ao mesmo tempo ela é muito fácil de usar. E o que é que acontece? Quando uma pessoa aprende a programar com uma linguagem muito poderosa muito cedo na vida, ela aprende a programar mal. Ela ganha vícios de programação que são difíceis. Pode passar vários anos, ela continua cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque ela aprende a não obedecer semântica. Ela começa a fazer gatilho para um monte de lugar tal, para poder, porque ela foca só em tentar resolver o problema e sem tentar explicar as coisas. E o problema de JavaScript é que ela é tão poderosa, ela permite fazer a mesma coisa de tantas formas diferentes, que e ela foi pensada para fazer coisas pequenas. As pessoas começaram a fazer coisas muito grandes com ela. Então começou a ficar muito difícil de fazer manutenção em códigos gerados com JavaScript, porque custa muito caro fazer manutenção em código desse tipo, porque para depurar é muito difícil. Tem erro que não aparece no compilador, só aparece na execução em certos casos muito especiais. Para tentar minimizar isso aí,
inventaram um cara chamado TypeScript, que é uma forma de você compilar o JavaScript para tentar minimizar esses erros. Qual é a primeira característica que o TypeScript tem? Orientação a objeto. Por quê? Para tentar diminuir esse gap semântico entre a realidade e o código. Ele começa. Olha que engraçado. O TypeScript permite que JavaScript consiga ser utilizado em projetos maiores, reduzindo os poderes do JavaScript. Ele limita algumas coisas, aí a linguagem consegue fazer coisa maior. Então, essa brincadeira de a gente tentar expressar o conceito da forma mais próxima possível no código é o ideal. A gente consegue fazer códigos muito complexos, cada vez mais fáceis de manter com esse tipo de situação. Não é que ela foi feita de forma rápida, ela foi feita ela foi feita por pessoas que pensaram muito nela, entendeu? Mas é que ela foi feita para um certo uso, para ser feita pequenos programinhas no navegador. Só que a galera começou a fazer sistema com JavaScript, entendeu? Então assim, aí quando a galera usa uma linguagem para uma coisa que ela diferente da qual ela foi feita, aí tu começa a ver essas paradas, porque a galera começa a coxambrar coisa que não era para fazer, entendeu? Então assim, ela foi feita só para fazer coisas pequenininhas. E ela começou a ser usada para fazer coisas muito grandes, porque ela é muito poderosa. E o poder dela leva as pessoas a se enganarem quanto a ser fácil. Ser fácil não necessariamente significa que ela é segura. É uma linguagem que traz muito problema se você não sabe programar ela. Olha que eu sou um dos grandes defensores do JavaScript. Eu gosto muito da linguagem, eu acho muito legal, entendeu? Mas ela é muito poderosa. Por ela ser muito poderosa, ela se torna perigosa para quem não sabe programar. Então, assim, eu digo assim, JavaScript é uma linguagem que só deveria ser apresentada para um cara que já está assim, com um nível bem intermediário de saber programar, porque aí o cara não vai fazer coisas perigosas com o programa dele, quem já sabe programar direitinho, entendeu? Então, assim, é uma linguagem que ela exige muita... É tipo C. C é uma linguagem também tão perigosa quanto o JavaScript. Mas ela é perigosa de uma forma mais capciosa, porque JavaScript roda só no navegador, pô. C roda na tua máquina, ela consegue derrubar o sistema operacional, consegue acessar pedaço de memória que não pode e tal. Tanto que tem muitos lugares que não gostam que sejam implementados programas em C, porque o programa em C causa esse problema, tá? A classe filha, que é dos métodos da classe mãe, pode acessar o valor dos atributos privados? Com certeza não, Nath. E esse é um dos grandes objetivos de a gente usar encapsulamento. Ela nunca vai poder acessar esses caras aqui. Nada, nunca. Entendeu? Como é que ela acessa esses caras aqui? Usando get e set. Esse aqui é o pináculo do encapsulamento. É por isso que eu gosto de dizer assim, cara, atributo privado, cara. Mas se a minha classe filha quiser usar, os métodos não são públicos? Pode acessar, pô. Show de bola. Ah, mas eu queria que um atributo meu só fosse acessado, não pode acessar de fora, só das minhas classes. Aí você coloca o método getSet dela só como protected, mas o atributo 100% das vezes privado, entendeu? É a melhor forma de programar orientado a objeto. Então, a gente assim, programar desse jeito, tu acaba com assim, aquele instinto de aluno que não sabe programar, tentar quebrar um encapsulamento. O cara vai, não tem como, só o getSet, cara, entendeu? Uma coisa chata da linguagem orientada a objeto é que, mesmo o cara aqui sendo private, aqui dentro você pode acessar o atributo desse jeito aqui. Em tese, eu acho que deveria ter um tipo de atributo aqui específico, é o seguinte, esse cara aqui só pode ser acessado em métodos get, set, entendeu? Outro método não pode. Ainda não tem um tipo de modificador de acesso só para get, set. Mas com o dia que inventar eu vou adorar essa linguagem. Então vamos lá. Olha lá, fiz uma matriz quadrada aqui. Agora eu vou mudar aqui o meu construtor. Vou colocar o meu construtor para 5. Agora, vou dar save, vou executar aqui. Olha aí. Show de bola. Agora, como é que eu vou fazer agora, professor? Inicializar randômico. Opa. Opa. Tira esse cara aqui, pega esse maluco aqui, copia para cá. Aí, ó. A gente vai usar... Porque, cara, galera, a gente tá literalmente usando a implementação que a gente tá herdando, entendeu? Olha aí, ó. Show de bola.
Quando eu quiser implementar um método que é específico das classes, das matrizes quadradas, que só matriz quadrada tem, aí você implementa em matriz quadrada. Ah, quando é um método que qualquer matriz pode usar, aí você fez aqui na matriz. É de qualquer ordem. Porra, professor, é muito louco isso. É, doidaço, cara. Mas é assim que a gente programa, entendeu? Vamos lá, vamos começar agora. A gente agora vai tentar entender se a gente está vendo uma matriz. A gente quer agora fazer o seguinte. Esse negócio da matriz quadrada eu queria deixar aqui porque a gente vai usar logo mais, entendeu? Eu ainda vou programar aqui com a matriz de vocês mais alguns minutinhos. Bora fazer o seguinte agora. Como a diagonal principal, a diagonal principal é uma operação normal, assim, imprimir a diagonal principal, ou verificar se a diagonal, tipo, ser uma matriz é identidade, entendeu? Então a gente já aprendeu que matriz identidade é toda matriz que a diagonal principal é 1 e todo o resto é 0. Legal? Então bora fazer aqui um método que imprime uma diagonal principal. Ou então que cria uma diagonal principal. Então como é que vai ser assim? Eu vou fazer dois métodos. Eu vou fazer um método que cria uma matriz diagonal principal, e dois, um método que identifica se a matriz que está atualmente na minha codificação, se eu sou identidade ou não, tá legal? Então, vou fazer esses dois métodos. Como esses dois métodos, não importa a matriz, vão funcionar, porque qualquer matriz tem a sua diagonal principal e vai ter a parte superior e inferior, então vou fazer aqui no matriz. Quando eu quiser fazer alguma coisa que seja muito específica das matrizes quadradas, eu vou lá e vou implementar nas matrizes quadradas, tá? Então, vamos começar a fazer aqui agora. Então, esse aqui vai ser o public. Eu vou chamar assim void. Colocar assim, cria identidade. No cria identidade, assim, configura set identidade. O que vai acontecer aqui agora? Bem, eu vou ter que passar pela matriz inteira. Então, assim, se eu vou ter que, assim, agora uma coisa bacana. Se você tem um método que obrigatoriamente vai ter que passar pela matriz toda, aí você usa um método que anda pela matriz toda. Eu vou usar aqui o multiplica por escalar. Ele anda pela matriz toda. Show de bola. Se fosse um método que ele pode parar antes, aí tu pega aquele do busca, porque ele pode parar com aquele teu flag lá. Qual o bacana aqui da identidade? Eu estou setando aqui uma entrada, né? Vamos começar a brincar agora. A entrada agora, esse cara que eu vou setar aqui, vai depender de um certo if aqui, né? Qual é o if agora? Vamos começar a brincar. If else. Então vamos lá. A entrada, eu vou dizer que ela vai ser 0, entendeu? Aí. Mas quando é que ela não vai ser 0, professor? Quando o cont_c for igual ao cont_l, a entrada é 1. Fez sentido para vocês? Set identidade. Quando eu fizer isso aqui, o que significa? A entrada é 0, vou setar. Agora, o contador da linha é igual ao contador da coluna? É. Então significa que eu estou na diagonal principal. Então a entrada tem que ser 1. Aí eu vou setar esse cara lá. Porra, professor, show de bola. Vocês estão vendo como a gente reaproveita muito lógica? Entendeu? A gente reaproveita muito lógica para fazer coisa com matriz. Vamos agora aqui no main. E eu vou utilizar a matriz quadrada. Eu estou implementando lá na matriz, mas eu vou usar as coisas da matriz quadrada aqui, tá? Vou pegar aqui o matquad. Aí eu vou pegar agora aqui o meu set identidade que eu acabei de implementar. E vou imprimir de novo a matriz. Então vamos lá. O que eu tenho para essa aqui? Eu vou pegar uma matriz zerada, inicializar randômico. Vou imprimir, depois você ataca com identidade e vou imprimir. Vamos lá? Opa! Foi mal, professor. É que eu tava vendo muito código no papel, né, cara? Aí a minha cabeça já ficou errada aqui. Cadê? O site identidade igual. Pronto.
Olha aí, olha a minha matriz, cara. Que fofinho, professor. Matriz zerada, matriz randômica, matriz identidade. Olha que bonitinho, tá? E só a gente pensando dessa forma. A gente podia fazer de outro jeito? Podia fazer de outro jeito, tal. Esse aqui é o set identidade. Agora, bora fazer o matriz. Ele checa se ela é identidade ou não. Agora, o checar a identidade, ele não é. A gente não precisa andar na matriz toda para saber se ela é identidade. Por quê? Basta ela quebrar a regra em um pedacinho que é suficiente para a gente saber. Então, se basta a gente quebrar a regra, a gente vai andar. Então, quem vai ser o nosso template? Vai ser ou vai ser a busca. Por quê? Eu posso sair dela a qualquer momento. Se o primeiro cara que eu ver não é, quebrou, meu irmão, entendeu? Então agora, esse cara aqui é o Bowler, esse meu cara aqui, vai ser o seguinte, vai ser o cheque identidade. Então esse cara aqui vai ser Bowler, não vou receber nada de entrada. Tá legal? O que vai acontecer aqui? Esse cara aqui, o que ele está fazendo? Ele está andando na matriz inteira, tá? Esse achou aqui, eu vou chamar, eu vou dizer assim, eu vou trocar esse achou aí, entendeu? Eu vou falar que ela é, assim, eu vou assumir que a matriz é identidade, entendeu? Então assim, enquanto ela for, quer dizer, eu vou dizer que ela, acho que a lógica mais legal fica assim, eu vou assumir, enquanto ela for identidade, eu tenho que continuar. Então a hora que ela parar de ser identidade, parar de ser identidade, eu tenho que sair fora. Então, enquanto ela continuar sendo identidade, então é identidade, vou chamar de idente. É idente. Então, é idente. A lógica, às vezes, pode trocar, tá? Então, é idente. É identidade? Eu vou chamar de true. Olha como é que vai ser agora aqui a parada. É identidade? Verdade. Então, só faz sentido andar no loop se ela for identidade. Entendeu? É identidade. Entendeu? Então, agora, esse cara aqui não é mais não achou, é a identidade. Legal? Qual é o if quais são os ifs que eu tenho que procurar agora? Então vai ser o seguinte, ó. Vai ser o if, vai ter um if e vai ser acho que são dois ifs. Tem que ser dois ifs. Porque são duas condições aqui que elas podem acontecer. Não, obviamente não vão acontecer simultaneamente, mas vamos lá. É o if e else mesmo, então vamos lá. If e else. Dentro do else vai ter mais um if. Se eu tiver. Eu vou checar com a gente vai melhorando aqui, entendeu? Vamos lá. Como é que vai funcionar aqui agora? O primeiro if vai perguntar se o get elemento, o this.get elemento. Vamos lá. Se o cont C for diferente do cont L, se fica onde? Que eu não estou na diagonal principal, entendeu? Aí assim, se esse cara não for aí, o que eu tenho que perguntar? If this.get elemento na posição cont C, cont L, cont C for diferente de zero. Cadê o meu set aqui? Diferente de zero. O que acontece com esse cara? Não é idente, cara. Então o idente é falso, cara. Então assim, se o cara, o conte linha, for diferente do conte coluna, significa que ele não está na diagonal principal, o elemento tem que ser zero. Agora, se não for o conte linha não for diferente do conte coluna, significa que eles são iguais. Então eu estou na diagonal principal. Agora eu tenho que checar se é igual a 1. Se ele é diferente de 1, né? Se ele for diferente de 1, o idente é 0. Olha aí, cara. Então, esse cara aqui checa. Quando ele estiver dentro do cara, quando ele estiver fora da diagonal principal, o conte C for diferente do conte L, ele vai checar se o cara lá dentro é diferente de 0.
For diferente de zero, dançou, perdeu. Ah, não, professor, eu tô na diagonal principal. Conte C igual conte L. Então aqui dentro a regra é o 1. Se o cara for diferente de 1, não é identidade. Entendeu? Aí retorna aqui a idêntico. Olha que bacana, hein? Tá. Vamos lá. Salvar. Vamos checar agora, né? Checa identidade. Vou voltar aqui na meu main. Aí vou colocar aqui, ó. O meu matquad. Checa identidade. Vamos testar. True, garotão! Esse true aí é o mais difícil de todos, porque ele checou todo mundo. Se um cara tivesse falhado, meu irmão. Agora, professor, bora testar se esse negócio tá legal. Eu vou comentar aqui o set de identidade, ó. Vou comentar. Agora vai estar a matriz randômica. Opa, deu true. Ih, cara, será que deu certo esse negócio? Deixa eu ver aqui. Isso tem alguma coisa que eu cometi errado aí. Então vamos dar uma checada. Ele tá dizendo que isso aqui é uma matriz de identidade. Ih, brother. Então vamos dar uma olhada lá no nosso código. Nosso código tem um bug, cara. Vamos lá. Enquanto conte L. Ah, tá aqui, cara. Pô, olha o meu bug, bicho. Porra, professor. Olha o bug, cara. Ele não saiu na hora certa. Vamos lá, então vamos lá de novo. Agora. No resultado que estava anteriormente, pessoal, não importava, ele sempre ia dar que a matriz era identidade. Agora sim. Vou voltar aqui a matriz de identidade. Beleza. Java C. Java main. Agora é identidade. Por quê? Agora eu setei identidade. Beleza? Então o nosso check identidade está funcionando. Aí para terminar, o último método que eu quero comentar com vocês, que ele é bem legal, é o método da transposição de matriz. E olha que tem duas coisas aqui que são legais. Tem o primeiro caso, que é o imprimir a matriz transposta, e o outro é transpor a matriz. Imprimir a matriz transposta. Professor, o que é matriz transposta? Pelo amor de Deus, professor. É quando você troca a linha pela coluna. Tipo, esse exemplo que está aqui. Deixa eu pegar deixa eu colocar uma matrizinha mais simples, um simple rig aqui da gente. Vamos botar uma matriz tamanho 3 aqui pra gente. Tá aqui essa matriz aqui. Qual seria a matriz transposta dessa aqui? Então, assim, 12, 13, 14, 4 seriam. A primeira coluna seria 12, aí o 13 estaria aqui e o 4 estaria aqui. Esse cara aqui, em vez de ser a segunda linha, seria a segunda coluna. Seria 12, 13 e 8. E esse cara aqui seria o último. Seria 10, 8 e 17. Então, é como se a gente pega essa matriz e virasse de lado. Essa é a matriz transposta. É quando a gente troca linhas por colunas, tá? Transposição de matriz, a impressão é bem fácil. Bora ver aqui a impressão dela? Então, se é fácil, pô, é fácil. Pô. É tão lesa que vocês vão rir, cara. Olha só. Pega um imprime aqui. Imprime transposta. O que tu vai fazer aqui, ó? Tu só faz trocar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl L. Só isso, professor. Só, meu garoto. Professor, mas eu queria que fosse difícil para vender pra galera, que eu ganho dinheiro. Não, cara, não é difícil, cara. Tem coisa que é assim, é fácil mesmo, entendeu? O que vai acontecer agora? Eu vou imprimir aqui a matriz e depois vou imprimir a matriz transposta. Olha aí a parada. Vamos lá. Então, vamos executar. Tá aqui a primeira matriz. Olha a matriz de baixo, como é que é, ó. 5, 12, 11, 5, 12, 11. 3, 13, 16, 3, 13, 16.
4, 15, 1, 4, 15, 1. Então, eu imprimi ela transposta. Professor, e se eu quisesse fazer a matriz transposta numa matriz que não é quadrada na impressão, tem problema? Não, porque tu está só imprimindo. Eu vou voltar a matriz alunos aqui, vou inicializá-la randômica de novo. Aí eu vou cancelar aqui essa parte aqui e vou imprimir ela transposta. Só que nessa matriz aqui agora, a Mate Alunos, eu vou imprimir uma matriz 5x2. Tá legal? Vamos lá. Opa! Array of bounds. Tem alguma coisa que eu errei aqui na matriz. Onde foi a linha que eu errei? Imprime transposta. 145. Já vou dizer lá. Já sei até onde foi que aconteceu o erro. Opa, alguém mandou uma mãozinha aí? Tinha sido eu. Ah, diga. Professor, não é porque tem mais elemento, acho que é na. Eu não lembro se estava na linha da coluna, mas uma aí tem mais elemento que a linha ou a coluna, né? Exatamente, Aí- exatamente. Exatamente isso. Eu ia comentar até a outra coisa que eu ia falar. Isso aqui, esse método dessa forma de imprimir aqui só serviria para a matriz quadrada. A forma mais certa é fazer o seguinte. Vamos lá. Volta aqui, Ctrl L, Ctrl C. Aí, olha a brincadeira, galera. É você trocar os contes. Esse aqui é que funciona para mim. Foi mal. Acho que agora vai dar certo. Primeiro vai passar nas colunas e depois vai passar nas linhas. Deixa eu ver se vai dar certinho. Eita lasqueira, peraí. Faltou ponto e vírgula aqui. Isso. Agora tá certinho. Pequenos lapsos de memória que a velhice vai causando na gente. Mas obrigado, Sofia. Então, assim, para imprimir a transposta, basta tu trocar a ordem dos contes. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai andar primeiro nas colunas e depois nas linhas. Porque a gente anda primeiro nas linhas e depois nas colunas. Então a gente troca a ordem que ele vai caminhando os contadores. Ele vai só imprimindo os caras. Entendeu? Mas aí fica direitinho, ó. A matriz 5x2, 5 linhas, 2 colunas. Aí, quando ele imprime transposta, ela vira o que? Uma matriz de 2 linhas. Quer dizer, de 2 linhas e 5 colunas. E dá certinho, ó. 14, 15, 17, 14, 15, 17, 10, 5. Então, esse método aqui, ele serve para qualquer tipo de matriz, entendeu? Aí, assim, aí é que vem a... Por isso que eu digo assim, a gente sempre resolve o problema com a nossa mente, nunca é na força bruta, entendeu? Se eu quisesse fazer na matriz quadrada, só trocar um conte pelo outro resolveria, mas quando a gente troca matrizes, mas esse método da transposição é para qualquer tipo de matriz. Aí ele funciona desse jeitinho aqui. Pô, bacana, professor. Agora, professor, e se eu quisesse copiar, criar uma matriz transposta? Aí vem um ponto. Para você criar uma matriz transposta, você tem que usar um outro objeto. Não pode ser o seu, entendeu? Então você tem que criar um objeto certinho com esse negócio aí. Tem duas opções de a gente fazer isso. Uma é você criar você teria que passar assim, você teria que criar um método chamado cria matriz transposta. Aí você passa esse objeto para esse método e ele pega a tua matriz e vai copiando para lá certinho, tá? O outro é você criar um negócio que a gente chama de fábrica, é a factory, entendeu? Que é um objeto que ele é especializado em entender, tipo, ele pega um objeto matriz, aí vai olhar, esse objeto aqui é um objeto matriz, deixa eu pegar a quantidade de linhas e colunas dele. Aí eu vou pegar e vou criar um outro objeto matriz trocando a quantidade de linhas em colunas, aí chama o método de copia transposta, entendeu? A gente vai ver isso aí na próxima aula, tá? Mas assim, a impressão da matriz transposta, ela não altera a tua matriz. A tua matriz continua do jeito que ela é. Você só imprimiu ela transposta. Mas criar uma matriz transposta tem umas pegadinhas que a gente vai ver já já, tá? Ou a gente vai ver na próxima aula. A gente agora ainda tem mais uns 20 minutos de aula que eu quero agora falar com vocês. Agora vamos voltar um pouquinho agora
Pra gente falar um pouquinho agora sobre vetores novamente, só que a gente vai falar agora com um viés de ordenação, cara. Vamos lá, então deixa eu fechar essa galera aqui. A gente vai abrir a pasta anterior da pasta da aula 7. Que é a nossa classe vetor aqui. Essa classe vetor que está com float, perfeito, é ela mesmo que a gente vai usar. Fechar aqui a classe matriz, vamos abrir aqui a classe agora main. Então, o que está acontecendo aqui, galera? A gente tem uma classe main, classe vetor. A nossa classe vetor aqui, ela tá uma classe de floats, beleza? E a gente tem um monte de método que o busca, a gente tem, sei lá, tá tudo certinho aqui, tá. A gente tem inicializa com valores, tal, manual, a gente fez o troca, a gente fez um monte de coisa. Pô, a nossa classe vetor aqui tá um filé delicioso, tal. Multiplica para o escalar, soma com escalar, tal, faz o cosseno entre os vetores aqui que a gente viu na última aula, a gente imprime aqui. E a gente fez um método especial chamado método troca. Lembra dele? Deve ter algum lugar por aqui, cara, perdido. Pô, a nossa classe tá com uma... Tá aqui, troca maior menor. Beleza. Tá aqui o método troca. Porra, bacana. Lembrando, vocês já sabem fazer o troca. Porra, bacana. Então, dois caras de posição. Na prova de vocês caiu uma questão bem legal, que é a questão de trocar o maior elemento do vetor pelo menor elemento do vetor. Pô, interessante isso aí, né? Legal pra caramba, tal. Fala, Sofia. Professor, um negócio nessa prova que eu fui percebendo Hum, é que quando era para conseguir pegar o valor do menor elemento do maior, ao invés de tipo, eu crio lá uma variável chamada int maior e int menor, exemplo. Ao invés de eu setar ela com 0, depois de tanto tentar fazer isso e o código dar errado, eu descobri que era só setar ela com o valor do primeiro elemento do vetor. Por que só funciona desse jeito? Se o po- contador uma hora vai percorrer tudo. é porque tu tá confundindo o índice com o valor da variável. Tipo, quando tu segue no teste, tipo, se vocês estão assumindo, tipo, eu tô assumindo que o meu vetor tem valor de inteiros positivos. Aí se tu coloca o menor elemento é -1, funciona, mas como é que tu sabe que alguém não vai colocar números negativos no vetor? Tu não sabe. Como a gente nunca sabe qual é o elemento no vetor, vai acontecer aquilo que eu comentei na aula com vocês. Qual é a forma? Eu não vou dizer que é a única, quer dizer, a melhor, é a única forma. A única forma de você percorrer um vetor procurando quem é o menor é você não percorrer do primeiro, você percorre do segundo em diante. Por quê? O teu primeiro elemento, ele é sempre o maior e o menor ao mesmo tempo. Eu fiz isso na aula acho que 2 vezes. Eu até pedi, primeiro cara que eu pego é o primeiro elemento. Ele é ao mesmo tempo é o maior ou o menor. Por quê? Tu não precisa se preocupar em inicializar quem é esse cara. Tu já sabe, é o que está dentro do vetor. Se aquele vetor tiver só números negativos grandões, tu vai pegar um número negativo grandão. Se vai ser só números positivos grandões, tu não precisa se preocupar. Quando a gente inicializa na mão maior ou menor de um vetor, a gente está cometendo um erro. Tanto que eu acho que eu zerei uma das questões de quem fez isso. Porque foi algo que eu falei repetidamente na aula. Tanto que eu tô até surpreso de tu tá falando que tu tentou inicializar. Tu nem deveria ter tentado, porque eu falei isso várias vezes na aula. Você não inicializa nunca o maior ou o menor. Você pega o primeiro elemento. Essa é a única forma de fazer. Não é uma das, é a única. Fazer de qualquer outra forma, você vai cometer um erro. Entendeu? Pode não ser agora, pode não ser amanhã, mas lá em Paris você vai cometer um erro. Então, assim, sempre vai rolar isso. Então você sempre tem que lembrar você sempre inicializa com o primeiro cara para buscar maior e menor. E não é só para vetor, é quando você está lendo uma lista de elementos. Entendeu? Tem uma lista de exercícios de vocês que é dos boizinhos, né? Da fazendinha Toia, entendeu? Ela é o primeiro exemplo dela, entendeu? Tipo, exatamente. O Matheus é assim que a gente começa. Qual é o primeiro, o maior elemento? É o primeiro cara. E eu ainda melhorei pra vocês, cara, entendeu? Eu ainda melhorei pra... Tu não precisa nem pegar o cara, bicho. Pega só o endereço. Quem é o endereço do maior elemento? É o primeiro. O endereço é o 0. Quem é o cara que tá lá dentro? Nem sei, cara. Só sei que quando eu olho só um cara,
O vetor só tem uma posição. Não importa quem tá lá dentro, ele é o maior. Perdão, professor, porque mais nervoso já porque eu me esquecer. Mas olha a brincadeira toda. Tem muitas formas de. O que é ordenar? É colocar as coisas em ordem do menor para o maior. Eu vou falar para vocês. Eu acho que a maior parte da energia que é gasta pelos computadores que estão fazendo trabalhos de verdade é ordenar a coisa. Porque as coisas na nossa área elas só são úteis depois que elas estão ordenadas. Quando elas estão desordenadas, elas são basicamente inúteis. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que você quer buscar o maior elemento de um vetor. A gente faz aquela nossa busca aqui, ó. Cadê? Tá aqui a busca. Qual é o bacana desse cara aqui? Esse algoritmo aqui, o pior caso dele de encontrar um elemento é quando o elemento está lá na última posição, entendeu? De encontrar. O pior caso de encontrar um elemento é quando o elemento está na pior condição. Mas qual é a pior condição? Qual é o pior caso desse algoritmo? É quando ele percorre o vetor inteiro e não encontra o cara. Se o vetor tem 1 milhão de elementos e o elemento não está no vetor, eu faço 1 milhão de comparações inúteis com esse algoritmo aqui. E ele é o melhor que existe pra gente assim. Para vocês, esse aqui é o melhor algoritmo de busca que existe. Você busca todo mundo. Agora, imagina se esse vetor tivesse ordenado. Olha o que você poderia fazer. Se o vetor tivesse ordenado, é um vetor de 1 milhão de elementos e você ordenou. Aí tu tem a tua chave de busca. Aí o que tu faz? O vetor tem 1 milhão de elementos, eu vou lá no elemento 500 mil. Aí eu pergunto, esse vetor, esse cara que eu estou procurando, é maior ou menor que você, cara? Aí ele, porra, é maior. Então tu já economizou 500 mil buscas. Tu vai buscar só na outra metade. Aí tu vai pegar essa outra metade e tu vai repetir. Entre o 500 mil e 1 milhão, tu vai lá no 750 mil. Pega a tua chave. Chave, esse cara que eu estou buscando é maior ou menor do que tu que tá aí dentro? Aí, cara, é maior. Tu já economizou mais 250 mil comparações. Vai pro próximo. Então, assim, essa busca que eu acabei de descrever falando é a busca binária. Ela é o método mais eficiente de busca que existe, mas ela só funciona quando o vetor está ordenado. Putz, grilo, professor. Então, por isso que a galera ordena as coisas. A gente só consegue entender, fazer busca eficiente se a gente ordena. O pior caso da busca binária é um log do número. Tipo, qual é o logaritmo de 1 milhão? Porra, 10 comparações. Cara, é 10 comparações, cara. Já era, acabou. Então, assim, você faz uma exponenciação a menos de grandeza quando você usa um vetor ordenado. E isso, matrizes ordenadas, arrays ordenadas, tudo ordenado. Então, a ordenação é uma operação importantíssima. Tanto que quando vocês forem para PAA, Projeto de Análise de Algoritmo, vocês vão estudar muito esse processo de ordenação. Por quê? Ela é uma das coisas mais importantes da nossa área. É a gente ordenar as coisas para fazer buscas nela. Então a gente tem alguns algoritmos que a gente pode ensinar para os alunos que estão começando a ordenar, entendeu? A primeira dica que eu dou para vocês é o seguinte, ó. Vocês aprenderam a primeira parte do algoritmo de ordenação. Vamos lá. Vamos supor que vocês encontram o menor elemento do vetor na casa 10, entendeu? O que vocês podem fazer com ele? Cara, se você pegar tem um vetor de 10 elementos, o menor elemento está na casa 5, como é que tu começa a ordenar o vetor? Pô, seu menor elemento, qual é o lugar certo desse cara? Era na casa 5 ou era na primeira casa? É na primeira casa, né, professor? O que tu faria? Tu pegaria esse cara e trocaria de posição com o primeiro elemento. Então, bora tentar fazer um algoritmo de ordenação pensando nessa ideia. Vamos pensar nessa ideia, é uma ideia legal. Então, a gente fez aqui o troca maior-menor, né? Que, porra, por acaso caiu na prova. Minha nossa senhora, professor, que coisa doida, né, bicho? Esse professor Moisés, né, cara, às vezes faz umas provas que eu não sei, cara. Ele põe a questão resolvida, tem fonte lá e ele põe, né? Às vezes eu esqueço, né, cara? Triste, ficando velho. Vamos lá. Eu vou fazer agora um método que. Olha o objetivo do cara aqui. Vai ser o public, void. Vai ser o ordena beta. Beta version. Como é que funciona, professor? Vai ser o seguinte, cara. Eu não sei. O meu objetivo é. Eu vou pensar de boas. O meu objetivo é
Cara, sempre tá em uma daí. Cara, sempre, cara. Eu não consigo não fazer uma prova com um assunto inédito, cara. Porque assim, lembrando, meu objetivo, galera, não é reprovar aluno. Meu objetivo é que vocês aprendam. Tanto que eu sempre gosto de colocar nas provas questões de provas anteriores pra entender, cara. Algumas pessoas que erraram essa questão na primeira prova conseguiram acertar na segunda. O que que eu acabei de ver? A pessoa aprendeu. Porra, eu como professor fico feliz. Entendeu? Louco, né? Como é que o Ordena Beta vai funcionar? Eu vou tentar pegar qual vai ser o trabalho do Ordena Beta? Eu vou sair pelo vetor buscando quem é o menor elemento dele. Quando eu encontrar o menor elemento, eu vou botar na casa zero. Vamos fazer isso? Para usar como base, eu vou usar o troca maior menor que a gente fez antes como base. E vocês fizeram na prova, então para vocês é fácil. Então, só que dessa vez eu não vou procurar o mais o maior, tá? Vai ser só o menor. Tá bom? Então, endereço do maior, sai fora, não vou usar maior mais. Sai maior, não vou usar maior. Então tá aqui. Então qual é a brincadeira? Vamos relembrar. Galera, fica ligado que esse algoritmo aqui é doido. Pode doer a cabeça alguma vez, tá? Mas não vai doer tanto, não. Vamos lá. Eu disse que o endereço do menor é zero. É zero. O tamanho do vetor, eu vou de 1 até o tamanho do vetor. E vou perguntando quem é o menor elemento do vetor. Quando ele me der o menor elemento, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, cara, troca pelo maior pelo menor. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, eu quero que o menor elemento vá para casa zero. O que que eu fiz aqui agora? Eu ando o vetor todinho. Onde é que está o menor elemento? Eu não sei, cara. Eu sei que eu vou pegar esse cara e vou trocar com a primeira posição. O que que eu sei que vai sair da execução desse algoritmo aqui? Não importa quem é o primeiro elemento. Ele vai cair na primeira posição. Certo? Ah, cara, eu vou ter que fazer um método aqui rapidão para vocês, cara. Muito rápido. Rapidão. Vocês deixam eu fazer um método aqui rapidinho? Aí a gente comenta com ele depois. Rapidinho, tá? Rapidão, 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 rapidão. Cadê, cadê, cadê? Não, vou precisar de um. Cadê o inicializa randômico? Tá aqui, beleza. É esse cara que eu vou precisar. Fonte de entrada. Não vou precisar de fonte de entrada, não. Não. Vou precisar desse cara bem aqui. Ind 1, Ind 2. Não vou precisar de float. Ind 1. Ind 2. Rapidinho, galera. Johanna, gerador. Get tamanho, Ind 1, Ind 2. Cadê o troca? O que que eu estou fazendo aqui? Esse algoritmo aqui é chamado de bagunça, é o shuffle. Ele vai pegar a lista do vetor e ele vai gerar dois números randômicos, que são os dois índices, que são do tamanho, obviamente, que vão de 0 até o tamanho do vetor, e vai pegar esse cara e vai trocar os dois caras de posição aleatório. Entendeu? Só que eu vou fazer essa troca aí ser duas vezes o tamanho do vetor. Para tentar bagunçar bem o vetor, tá? Acho que aí vai dar certo. Contador, tal, beleza. Aí agora eu vou ter um
Aí eu vou ter uma inicialização. Vai ser uma inicializa mais leve que vocês já viram, cara. Inicializa série. Int início. Vai ser início. Início. Aí, tá bom. A entrada vai inicializar com início aqui fora. Aí eu vou setar a entrada ali. E a entrada recebe mais aqui agora. O que o inicializa série vai fazer? Se eu colocar 0, ele vai fazer 0, 1, ele vai inicializar o vetor assim, seriado, tá? Então, olha qual a brincadeira que eu vou fazer agora. Porque isso aí faz parte do processo da gente entender como é que funciona um algoritmo de entrada de vetores, tá? Alguma coisa do tipo assim. Deixa eu aqui comentar essa parte que a gente brincou aqui de cosseno, né? Que vocês aprenderam coisas aqui importantes sobre RI, né? Pô, um negócio bacana que vocês aprenderam e tal. A gente vai aprender agora sobre inicialização de vetores aqui. Comenta esse cara. Vetor 6. Aí esse vet1 aqui, como é que vai ser? Vai ser o inicializa série. Vou começar de 0. Esse vetor aqui vai ter 10 posições. Aí vai ter o vet1 imprime. Aí vai ter agora, de novo agora aqui, o vet1 shuffle. Imprime. Vamos voltar aqui agora. Sempre um ponto e vírgula, professor. Que feio. Inicializa a série. Vamos to shuffle. Ah, shuffle não tem parâmetro. Desculpa não ser tão rápido, galera. A velhice tá chegando. Vamos lá. Olha aí, ó. Eu inicializei o vetor como uma série, ó. Eu comecei com 0, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pô, beleza. Aí eu baguncei ele agora, ó. 1, 2, 5, 7, 9, 4, 0, 3, 8, 6. Tá bagunçado. Só que o que eu tenho garantido aqui? Não tem nada repetido. Essa aqui é a grande sacada de fazer um bom algoritmo que a gente pode brincar com o shuffle. Agora a gente sabe que não tem número repetido nesse vetor. Eu podia começar agora a série, minha série de 5, por exemplo. Aí seria de 5 até 14. Ó. Aí tá bagunçado. 6, 13, 11, 8, 10. Opa. Com esse cara aqui agora, a gente vai brincar agora de fazer aquele algoritmo na minha busca. No meu, como é que é o nome? No meu. Ordena beta version. Então vamos lá. vet01.ordena beta version. O que vai acontecer agora? Eu não sei como é que esse vetor vai sair aqui, vai ser aleatório. Mas o importante é, o 5 vai ter que estar na primeira posição, porque ele vai ser sempre o menor elemento do vetor, porque ele começa de 5 até 14. O vetor vai estar bagunçado, entendeu? A gente vai ver a impressão dele aqui depois do shuffle. Mas quando eu ordenar beta, o que vai acontecer? Ele vai para a primeira posição. Porque eu peguei o cara, não importa onde ele estivesse. Eu vou trocar com o primeiro. Vamos ver? Olha aí, ó. Tá aqui o vetor. Olha onde é que estava o 5. Estava bem aqui. Quem estava na primeira posição? Era o 8. Olha quem está agora na última posição. Na primeira posição, o 5. E quem estava no lugar dele? O 8.
Galera, se você conseguir. Isso aqui ficou muito louco pra alguém, assim, ou deu pra entender fácil. O que que aconteceu? Deu pra entender? Excluindo o shuffle, excluindo o inicializa a série. O que aconteceu nessa brincadeira de eu pegar o primeiro cara e voltar pra primeira posição foi tranquilo pra vocês entenderem? Show de bola? Cara, vamos fazer a seguinte brincadeira agora. Imagina, se eu pegasse agora é o seguinte, ó, o endereço do menor é o 0. Professor, se o seu vetor tivesse só uma posição, esse algoritmo funcionaria? Bora ver. Sim. O que que quer dizer? Um vetor de uma posição já está ordenado. É a primeira característica dos vetores que eu tenho uma posição, ele já está ordenado. Por quê? O cara que está lá é o maior, cara. O maior elemento está na primeira posição, o menor elemento está na primeira posição. Então ele está certo, pô, o vetor está ordenado. Se esse vetor tivesse duas posições, professor, tá aqui. Ele fez o shuffle. Quando ele voltou, ele só fez trocar o cara de posição, entendeu? Beleza. Então, deixa eu pensar uma coisa aqui, professor. O senhor tá me dizendo, não sei se eu entendi bem, o senhor tá me dizendo que se eu pegasse esse algoritmo aqui está no vetor funcionando entre o vetor de 0 a 10, tá? Eu executei esse primeiro algoritmo e o que que aconteceu? O menor elemento foi a primeira posição. Bora fazer de conta agora que esse vetor não tem 10, esse vetor agora começa de 1. Se esse vetor começasse de 1 a 9 e tu repetisse esse mesmo algoritmo, onde é que o menor elemento tinha que cair? Foi uma pergunta, pode responder. Na posição 1, cara. Porra, maluco. É assim, galera, ó. Quando o vetor tem 10 posições, o menor elemento tem que estar em que casa? Na casa 0, porque ele tem 10, eu vou botar o menor na casa 0. Agora, vamos supor que o vetor começou da 1, ele não começa da 0. Quando eu pegar o menor elemento, onde que ele vai ter que cair? Na casa 1. Porque a casa 1 agora é a posição do início do vetor, é a primeira casa do vetor. Agora, vamos supor que eu ignoro as duas primeiras casas. Agora o vetor começou na casa 2. Se eu executar esse mesmo algoritmo, onde que tem que cair o menor elemento? Na casa 2. E assim vai. Quando eu chegar na casa 10, eu preciso executar esse algoritmo? Não, porque só sobrou uma casa, tá lá, o cara tá certo lá, brother, entendeu? Então olha a brincadeira. Nesse algoritmo aqui, quando a gente fez ele na primeira vez rodando, a gente disse que o endereço do menor era a casa 0. E a gente começou na casa 1. Concordam? E a gente jogou ele na casa 0. Então o que que vai acontecer agora? Na segunda rodada, o endereço do menor elemento, que a gente vai pegar, porque lembrando, isso aqui, por que que eu tô falando desse jeito aqui? Porque, e assim, por que que o professor enfatizou tanto aquilo que eu falei para a Sofia ainda agora, sobre como é que a gente busca os menores elementos numa lista? A gente sempre pega o primeiro cara que a gente quer considerar como o menor. Porque vai acontecer uma coisa parecida aqui agora. E a gente vai usar aquela mesma coisa. Na lista de 0 a 10, o menor elemento era o 0 e a gente começava de 1 a fazer a busca. Porque o menor elemento era o 0 e a gente começava a comparar todo mundo com ele. Enquanto esse cara fosse o menor, ele ficava aqui, entendeu? Se alguma hora a gente encontrasse o endereço do menor, a gente encontrava e no final a gente trocava ele de posição. Agora vai acontecer o seguinte: o vetor não começa mais de 0, ele começa de 1. E depois ele vai começar de 2, ele vai começar de 3, até chegar no cara menos o contador do tamanho do vetor. Então o que, que vai acontecer? O endereço do menor, na próxima condição, ele vai começar em 1 e a gente vai começar o conte de 2. E a gente vai jogar o troca-elemento em 1. Depois, a gente vai começar em 2. Aí o menor elemento vai ser o 2. O conte vai começar em 3. E esse cara aqui a gente vai jogar na posição 2. Até chegar no cara antes do tamanho do vetor. Bora fazer um para isso? Bora! Vou jogar essa galera toda aqui pra dentro.
Tá legal? Agora, esse conte aqui, ele começa de quem? Ele começa de 0, que é o nosso primeiro elemento da posição, e ele vai até o tamanho do vetor menos 1, porque ele não precisa ir até. Basta chegar no anterior, ele para. E esse conte aqui, eu vou chamar de conte, sei lá, conte ord. Conte ordena. Acho que conte ordena é meio estranho. Eu vou chamar de índice da vez. Índice vez. Sei lá. Índice. Não, vou colocar. Não, melhor. Vou colocar índice início. Pronto. Então, índice início. Agora vai ter uma variável chamada índice ind início. Começa com 0 nesse cara aqui. Vai até o tamanho do vetor menos 1, conte início, mais. Aí esse cara aqui agora, é ele que vai começar aqui, ó. Aqui, esse cara aqui é sempre ele mais 1. Não vai... Renata, nesse caso aqui, a gente não está trabalhando com matrizes. Eu acho legal usar IJ quando a gente trabalha com matrizes. Esse cara aqui é um algoritmo de lógica. Então é interessante a gente entender a lógica do algoritmo. Se a gente estivesse fazendo programação de competição, onde não importa a legibilidade do código, tudo bem usar IJ. Mas o objetivo aqui é fazer um código legível, de modo que a pessoa entenda a lógica do teu algoritmo. Lembrando, o algoritmo não é para funcionar, o algoritmo é para ser entendido. Então, a gente usa o valor da variável que faz sentido para entender. Vamos lá. O índice do início agora. O índice do meu menor é o índice do início, mais 1. E esse cara aqui agora vai cair aqui, ó. Então, lembrando, eu estou fazendo o mesmo algoritmo que eu fiz ainda agora. O mesmo. A única diferença é, eu coloquei um laço agora que ele vai diminuindo o vetor. O vetor agora começou, na primeira iteração começou no 0, depois vai começar no 1, depois vai para o 2. E ele vai parar quando? Um cara antes do tamanho do vetor. Bora executar esse cara? Opa. Coloquei um cara errado. Vem aqui, galera. Pronto, agora vai dar certo. Opa, com vetor de tamanho 2, professor, até eu ordeno, né, garotão? Bora botar um vetor de tamanho gostoso, um vetor de tamanho 12. Começando de 5. Vamos lá. Olha aí. O vetor todo ordenadinho, de 5 a 16. Porque é 12, então seria até 0,17, né? 5, você bagunçou o bichão, ó. 9, 11, 10, 5, 15, 6, 8, 14, 12, 16. Pô, bagunçou mesmo. E aí a ordenação? Ordenei, professor! Minha nossa senhora, que legal! Caraca! Professor, e para fazer esse algoritmo aqui, eu usei aquele mesmo, professor. Eu usei esse cara que estava aqui em cima, o troca maior e menor, professor. Foi basicamente esse cara. Entendeu? Então, por isso que eu digo assim, se você sabe trocar duas variáveis de lugar, um vetor, e você sabe encontrar o menor elemento de um vetor, você já sabe o algoritmo de ordenação. Você só tem que encaixar nele. O que a gente fez aqui? A gente fez encontrar o menor elemento de um vetor e trocar ele de posição com o primeiro elemento do vetor, e a gente só fez repetir isso até chegar ao final do vetor. Olha que bacana. Então esse aqui é o algoritmo de ordenação mais básico que tem pra gente entender, entendeu? Esse algoritmo aqui, deixa eu pegar aqui no curso, a gente tem vários algoritmos que vocês vão ver sobre esse cara aqui, entendeu? Cadê? Tá aqui, ó. Esse cara aqui é o que a gente tá olhando aqui, tá? Então, a gente tem esse algoritmo aqui, tem um outro que também é bem legal de fazer, que ele faz o inverso, entendeu? Esse vetor aí, o que a gente faz? A gente pega o menor elemento e põe nessa posição aqui. Tem um que a gente troca, a gente vai aumentando o nosso vetor. Tipo assim, a gente começa com um vetor de tamanho 2, tamanho 1. Aí 2, aí ordena ele. Põe 3, aí põe o cara ordenado, entendeu? Então a gente tem o insertion sort e o selection sort, tá? A gente fez esses dois, a gente fez, se não me engano, a gente fez o selection sort, entendeu?
Mas tem o outro cara, que é o cara mais bacana que tem, que é esse que a gente coloca aí, que é o Insertion Sort. A gente fez o Selection aqui. Aí tem o outro que é o Insertion Sort. O que a gente vai ver? Na segunda-feira, a gente vai ver um pouco mais de matrizes e vai ver o Selection Sort também. Tá bacana? Galera, obrigado a todos pela presença. Tá? Daqui a pouco a aula vai pro YouTube, obviamente, claro. Entendeu? Mas a gente viu um pouco de matrizes. A gente já viu um negócio de herança que vai começar a pipocar aí bacana para vocês. E a gente acabou de ver como vocês já sabiam fazer o algoritmo de ordenação. É só juntar peças bem bobinhas que vocês dominam. Então, assim, existe algoritmo complicado de verdade, professor? Cara, na verdade não. O que existe na verdade é algoritmos que usam coisas simples. Basta a gente ter criatividade na hora de usá-las. Tá legal? Pessoal, vejo você segunda na aula e um abraço, bom final de semana, descansem bastante aí, galera. Já vou encerrar a gravação e um abraço.